Nova Trento News no dia de hoje conversa com o Aprígio Botamédio Zico, ele que é o representante do Sindicato de Servidores Públicos Municipais aqui de Nova Trento. O assunto é o possível fim do feriado prolongado aqui no município, no que tem relação à Prefeitura Municipal. Esse projeto foi aprovado já na Câmara de Vereadores e falta a sanção, ou seja, falta a assinatura do prefeito Jean Voltolini para que esse projeto realmente entre em vigor. E o Zico pediu um espaço em nosso canal para falar um pouco sobre a posição do sindicato em relação a esse assunto. Zico, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Clube, bom dia ao povo que está assistindo aí a Nova Trento News. Eu acho importante que o sindicato coloque o posicionamento do sindicato. Não foi feita uma assembleia, mas a gente está se manifestando porque a gente ouviu a categoria, né, e está passando para a população de Nova Trento o que a gente acha desse projeto de lei. Ô Zico, vamos lá. Esse projeto, a princípio, ele foi aprovado na Câmara de Vereadores. Falta, é claro, ainda a assinatura do prefeito Jean Voltolini. Mas vamos lá. O porquê que o sindicato é contra esse projeto que pode acabar com o feriado prolongado da prefeitura aqui na cidade? Primeiro, deixar bem claro que o servidor público não é contra nada. O servidor público ele nunca foi lá implorar para o prefeito para que fizesse esse decreto, que decretasse ponto facultativo. Nunca fizemos isso. O sindicato nunca fez, e nem o servidor jamais foi lá pedir para o prefeito, qualquer um que fosse, que fizesse ponto facultativo, né? Nós já em administrações passadas foi trabalhado horas a mais para compensar esse dia. Na verdade, já trabalhamos em esses dias que são intercalados com feriados. Já foi trabalhado. Mas é claro, nota-se claramente o prefeito que tem a visão de que está administrando, ele vê que não é contraproducente. Não existe por que vir abrir uma prefeitura se o Estado não está com as portas abertas, não temos o que fazer. A gente é interligado, Estado, governo federal e município, a gente depende um do outro. O município depende deles, eles não dependem de nós, mas nós dependemos do Estado. Publicação, né, a gente depende do Diário Oficial da União está aberto, o Diário Oficial do Estado, e não estão. Está tudo parado nesse dia. A Justiça, inclusive, Tribunal de Contas, Fórum, todos fecham. O que se fez ali que a gente é contra, que estão botando para a mídia, botando na internet, falando como se o servidor público fosse malandro, que ele está louco para ficar em casa parado num dia. E nunca foi exigência do servidor. Na verdade, não é isso que está acontecendo. O que se faz nesse dia, muito pelo contrário, tem até plantão aqui na prefeitura, dias tem gente que vem trabalhar, o setor tributário está ali. Não raro, tu pode chegar a qualquer hora da tarde, mesmo que a prefeitura esteja fechada. O tributário está trabalhando porque a gente tem necessidade, a gente sabe da responsabilidade. Então tem vários servidores que vêm trabalhar fora do expediente, que estão ali, inclusive nos feriados prolongados. Então esse é o nosso posicionamento. A gente acha que o que foi colocado, parece que o servidor público está exigindo isso. Outra forma, dizendo que o prefeito não pode mais, proibindo o prefeito, quer dizer, o poder legislativo, que pese eu não ser advogado, mas eu não acho que o legislativo não pode tomar esse tipo de decisão, dizer que o prefeito não pode mais, ele está proibindo o prefeito de decretar ponto facultativo. Tem até o exemplo do carnaval. No carnaval, ninguém trabalha, é decretado ponto facultativo, porque é uma prática comum do Brasil todo, né? Aí, a partir desse momento, o prefeito não pode mais dizer que é ponto facultativo no carnaval. E outras datas também, inclusive a parte do calendário escolar, professor, 200 dias letivos, agora não pode mais, então. O professor tem que ficar dando aula mais tempo. Por quê? Porque foi proibido de fazer isso. Você mexe uma categoria toda. Claro que agora eles vão dizer assim, não, mas o professor é diferente. Claro, Então um tipo pode, outro não pode. A gente acha que não é bem assim. Acho que poderia ser proposto ao prefeito essa reposição em hora, porque é totalmente contraproducente. Não existe porquê. Só abrir por abrir, dando um prejuízo para o município de forma geral. Porque quando tu vem para a prefeitura, tu estás abrindo as portas, tu estás ligando máquina, tu estás trabalhando, estás ali gastando energia e mais um monte de situações que não tem porquê. Ou seja, o ponto facultativo, na sua visão, ele gera uma economia para a administração municipal. Claro, gera uma economia para a administração municipal e gera um círculo de renda para a população em geral. Outra coisa que não se vê todo mundo comemora o comércio, os hotéis, comemora esse feriado prolongado. Né? Por quê? Há um grande deslocamento. Certamente os vereadores não foram na segunda-feira no Vígulo, no nosso santuário, verificar como estava na segunda-feira, que era a véspera de feriado, ou santuário. Completamente lotado. E quem que está lá? São servidor público apenas? Não é. São pessoas que tiveram um feriado prolongado, que saíram das suas casas na sexta-feira já emendaram esse dia e vieram, vão conhecer a cidade, vão movimentar a economia da cidade.
Em outros países isso é muito comum, né? Basta pesquisar na internet e vai ver que é muito comum fazer esses feriados prolongados para poder movimentar a economia. Nova Trento só tem a agradecer, os restaurantes daqui com certeza gostam do feriado prolongado. E não são os servidores da prefeitura que vão no restaurante, são vários do Brasil todo que circulam nesse dia para conhecer as cidades e aproveitar esse tempo maior de feriado. Então, a parte econômica para todo mundo melhora. E na prefeitura, infelizmente, é contraproducente, é o que eu volto a frisar. Não é para por vir ou não vir, a maioria fica em Nova Trento. Então, não teria por que não vir a prefeitura trabalhar, não tem problema nenhum. É contraproducente. O município gasta, tem um gasto desnecessário num dia que pode repor no dia comum, no outro, com horas a mais. Então, existem outras fórmulas. E outra coisa, deixar bem claro, são 5 dias no ano. São 5 dias no ano. Que acontece feriado nesse ano aqui são apenas 5 dias. Né? Para o município, para os servidores de forma geral, 5. E para a educação são 6 dias, um dia mais do que o servidor em geral, porque tem o dia do professor. Né? Então se bota na mídia como se fosse um absurdo, como se fosse um grande tempo, e não é. Grande tempo, sim, é o que os vereadores fazem, o recesso deles, esse sim, são mais de 50 dias de recesso que eles fazem. E isso eles podiam acabar. Isso sim que é contraproducente para a prefeitura, para o município, que no mês de julho tu não pode mandar um projeto, porque eles estão de folga. Eles têm esse direito, quer dizer, lá eles podem acabar, lá eles não acabam. Acabam, vamos dizer que o servidor é que é ruim. A Câmara continua com os recessos deles de dezembro, o servidor não tem geralmente, esse ano aqui a gente parou, começou a trabalhar dia 2 de janeiro já. Primeiro dia útil também ninguém reclamou, ninguém foi fazer movimento para dizer que era contra trabalhar dia 2. Enquanto o município vizinho de São João começou dia 15, nós começamos dia 2. A Câmara não, a Câmara começou só em fevereiro. Os vereadores só começaram a atuar em fevereiro. Claro, também entendo que eles devem ter muito serviço, deve ter uma estafa geral durante o ano, eles têm que descansar um pouco mais do que o servidor comum. Eu até entendo isso, né? Que é muita coisa para pensar. Mas eles também param em julho, 15 dias que eles param em julho também. Isso eles não acabam. Né? E a mídia também não fala. Agora o servidor, sim, esse é o malandro, é o que prejudica a administração, é o que está dando. Então não é bem assim, né? Acho que a gente tem que parar com essa história de querer generalizar. Todo mundo, ninguém vale nada, tudo que é bandido é ruim, tudo que é político é ladrão. Não é por aí, nós temos que começar a pensar de forma mais inteligente. Acho que se for uma proposta que não é inteligente, porque não foi analisado todos os fatos. Mas a gente vai discutir, vai brigar, não vai brigar, vai aconselhar o prefeito a não sancionar isso, até porque a gente vê, apesar de não ser da área, mas vê uma ilegalidade que a gente entende que o legislativo não pode interferir no executivo, e assim como o executivo não pode interferir no legislativo. Os vereadores poderiam também acabar o feriado prolongado da Câmara deles lá, acabe, bota eles trabalhar no dia que eles quiserem, deixa a prefeitura, o prefeito decidir o que acha melhor, e eles também, como estão lá direto, eu acho que lá eles podem dizer, olha, não vai ter mais feriado prolongado na Câmara. É um direito deles. Acredito que eles sabem como funciona lá dentro e de repente eles precisam mais. Aqui, infelizmente, acho que nós vamos aconselhar o prefeito a não sancionar essa lei e vamos ver como vai ficar para o ano que vem. Você acredita que os vereadores deveriam ter consultado o sindicato, Zico? Acho que sim, acho que deveria ter consultado, a gente ia passar para eles essa informação, dizer que não é producente e botar eles aqui, abre um dia para ver aqui por experiência, para ver o que funciona. O meu setor é setor de compras, por exemplo. Então imagina, Hércules, se eu marco uma licitação, uma abertura de uma licitação importante, para um véspera de feriado, vão dizer que eu estou armado com alguém, com alguma maracutaia, porque o Brasil, de forma geral, nesse dia tá mais parado. Não é. Tá, a empresa está trabalhando, beleza, mas é a parte produtiva. Nós aqui, a prefeitura não vende, a prefeitura não tem que ter lucro, ela não tem lucro. Não tem o que produzir, né, nesse dia. Nós somos apenas. O servidor é uma ponte entre o cidadão e a administração e os outros órgãos. Então a gente não tem nada que produzir aqui dentro nesse dia, porque depende dos outros, né? A gente está ali, então não tem o que fazer. Se eu marco uma licitação nesse dia, certamente vão me denunciar, eu vou acabar sendo preso por ter feito algum tipo de esquema, porque não existiria uma ética nossa marcar uma licitação, então não é normal, ninguém marca, né? Pode ver, não tem licitação em véspera de feriado, né? No caso desse específico, como foi segunda agora, né? Que era terça feriado, porque vai parecer que tu estás fazendo de propósito para eliminar algum concorrente. Foi aprovado na Câmara, falta ainda a sanção, ou seja, a assinatura do prefeito Jean. Caso essa lei seja aprovada também pelo prefeito Jean, o sindicato vai recorrer? Não, a gente não tem que. A gente está tentando agora conversar com o prefeito, já marcamos reunião com ele para tentar colocar o ponto do sindicato. Mas também motivamos o jurídico da prefeitura a se manifestar com relação à legalidade ou à ilegalidade desse ato, né? Porque a gente entende que o legislativo não pode interferir no executivo. E lá no projeto de lei que a gente analisou, está proibindo o prefeito de decretar ponto facultativo. Né? Então, eu acho que eles não têm esse direito. Acho que não pode.
não sou advogado, volto a falar. Mas vamos motivar o setor jurídico da prefeitura para que faça. E que os vereadores depois voltem, analisem melhor, com mais cuidado isso aí, né? Porque não envolve uma classe, deixando bem claro, não é a questão de não querer trabalhar, né? Que se proponha que se faça horas a mais durante a semana, né? Uma hora a mais, o servidor não vai se incomodar também de trabalhar mais, para compensar esse dia que é um desperdício desnecessário. E então, aí cria-se a UE na internet, né? Aí lá tem os entendidos da internet, esses que sabem tudo, essas pessoas que estudaram para dar opinião, porque estão lá dando opinião, e tentando falar o que o povo quer ouvir, mas não falam que são 5 dias no ano, não dizem nada, não falam do carnaval, não falam dos professores que têm os dias letivos deles, que pode compensar depois. Quer dizer, é uma série de coisas ali que poderia ser mais bem estudado e mais bem analisado antes de fazer um projeto desse, né? Querendo jogar mais uma vez, né, o servidor público contra a população, que não é verdade, não é real. O servidor público está aqui, a maioria do servidor público é concursado, né, fez concurso público, está ali, nunca se recusou. Não temos um caso de Nova Trento de greve ou de paralisação, em que pese já termos sido prejudicados no passado com falta de reposição, mas sempre há um entendimento, sempre há uma conversa com a administração para não parar a administração. Também deixa bem claro, nunca se paralisou os serviços essenciais, né? Segunda-feira a saúde não funcionou? Funcionou. O posto de saúde está funcionando, os servidores estão aí trabalhando, está todo mundo tentando auxiliar na melhor forma possível o cidadão. Então, o serviço essencial nunca parou. As creches funcionam de plantão, isso também eles não falam, né? Existe o plantão nas creches também. Quer dizer, são vários itens ali que se coloca. E volta a frisar, né? Daqui para frente fica, é proibido, não pode mais. Tá, o carnaval do ano que vem vai ser feito como? Não vai ser mais feriado, não vai ser ligado do ponto facultativo? Contraproducente. Vão trabalhar 2 dias por nada, porque não vai ter como fazer praticamente nada com os outros órgãos fechados. Para terminar, Zico, você acredita que a Câmara seguiu o exemplo da cidade de São João Batista, onde a Câmara aprovou e o prefeito Daniel sancionou? Ou seja, você acredita que os vereadores aqui de Nova Trento tentaram seguir o exemplo da cidade vizinha? Foi essa situação que foi criada, né? O prefeito da cidade vizinha aproveitou essa situação de mídia, mandou para a mídia, fez uma reportagem a nível nacional. É claro que deve ter motivado, né, a cidade aqui vizinha a fazer a mesma coisa, tentando de repente buscar o holofote para cá também. Mas tanto São João Batista, não vou entrar no mérito do servidor de São João Batista, mas a gente é a mesma classe, né? Com certeza em São João Batista, naquele dia que é véspera de feriado, esse feriado intercalado não funciona, né? Não, a prefeitura não tem como trabalhar porque, volto a dizer, como nós dependemos do Estado e do governo federal, eles também dependem, né? Não conseguem fazer uma publicação, não conseguem entrar em contato com nada, Tribunal de Contas não trabalha, Fórum não trabalha, a Justiça também para. Quer dizer, então vão fazer o quê? Só para bonito? Acredito que São João Batista logo logo ele deve rever essa situação também e deve alterar, porque tá vendo que não vai funcionar. Vai acontecer também lá o carnaval em São João, vamos ver o que vai fazer, porque esse ano, em que pese ele ter acabado com o feriado prolongado, o carnaval deles eles não trabalharam também, né? Então ele decretou ponto facultativo. Então, existem situações que tu tens que trabalhar durante o ano. Eu acho que é muito mais, não precisa de um projeto de lei, eu acho que é uma conversa entre a administração. O servidor, na época do prefeito Orivan, teve um ano que foi reposto esse feriado prolongado, de ter reposto com meia hora a mais durante um mês, e para compensar esse dia, né? Então foi feito isso já no passado, ninguém se recusou a fazer, não se recusará a fazer daqui para frente, com certeza, se o prefeito determinar, se trabalha um tempo a mais para compensar isso, mas é uma situação que não é economicamente viável abrir uma prefeitura só por abrir para satisfazer 4 ou 5 pessoas, aquele da mídia, da internet, que estão lá falando, que fazem discurso. Tem gente que já foi servidor público, né, que já foi funcionário público, que na época que era servidor também existia isso e não reclamava, e agora acha um absurdo, né, fica ali falando que é um absurdo, que é uma vergonha. É isso ali que deixa a gente um pouco revoltado, porque a gente sabe que a classe servidor público não é uma classe bem vista no Brasil. Com esses escândalos todos que tem no Brasil, bota tudo no mesmo balaio. Estão dizendo então que todo mundo é. Não é bem assim. Não é bem assim. No Brasil tem milhares de servidores honestos, servidores trabalhadores que não se recusam a fazer a sua função. E tem os ruins também, como tem na iniciativa privada, como tem por tudo. E agora se generaliza tudo, né, dizendo que todo mundo é ruim. Não é bem assim. O funcionário da Prefeitura de Nova Trento é um servidor público atuante, respeitador. É muito raro ver um acidente com transporte escolar, mesmo sabendo que o salário deles não é um salário tão bom como o sindicato gostaria que fosse, mas eles transportam por dia várias crianças com responsabilidade, com cuidado, com carinho,
Tá? Por que que esse servidor não pode ficar um dia da semana, um feriado, que são 5 no ano, um a mais, para descansar, Por que que não? É contraproducente. Quer dizer, tem pais que não poderiam viajar se o filho tivesse aula numa sexta-feira que intercala um feriado, porque o filho tem que estar na escola. Então, movimenta a economia também. Então, sai da sua cidade, vai gastar em outro município, vai para a praia, vai para o santuário. Tem turista que vem para cá, é nesse feriadão. Basta aí, como eu falei, vai para um santuário, nós temos aqui próximo. Vai lá no santuário num dia depois de um feriado, está lotado. O comércio ganha, com certeza as barraquinhas do Vigro, lá o pessoal que está no comércio, adora feriadão. O Brasil, de forma geral, gosta do feriadão, porque as pessoas podem movimentar a economia, e o Brasil precisa disso, que o dinheiro circule. Então a gente pede assim, não querendo criticar, eu acho que os vereadores poderiam então já, nessa questão de, vamos moralizar, é para moralizar tudo, acaba com o recesso deles. Vai lá, faz o brasileiro, acabamos com o recesso. Reduz o salário deles, né? Reduzam. Lá eles podem fazer sobre isso. Que reduz o salário deles. Não sei quanto eles ganham, não me interessa saber quanto eles ganham. Mas reduz, tá todo mundo brigando no Brasil para fazer vereador de graça, né? Que seja vereador sem remuneração. Belo projeto. Façam isso. Abra a mão da remuneração. Devolve dinheiro para o cofre público para fazer investimento em rua, pavimentação. Isso poderia fazer. Só que não vale a pena, não é isso, não é a minha intenção botar também a mídia, o povo contra a legislador, porque a gente sabe que é necessário. Eu sei que é. Mas poderia fazer um monte de discurso para jogar para a mídia. Não é necessário. Eles têm a importância deles, como o servidor público tem a sua importância. Então a gente tem que trabalhar de uma forma conjunta, sem querer botar todo mundo no mesmo balaio, que não é por aí. Nós temos que melhorar o país, começando por nós aqui. Gostaria de agradecer o espaço novamente. Estou à disposição, Hércules, quando precisar. O posicionamento do sindicato é conversar com o prefeito, pedir para que a lei não fosse sancionada, motivar o jurídico para se manifestar com relação à legalidade ou ilegalidade dessa lei e aberto à população, aberto aos vereadores para querem discutir esse ponto, que faça outro tipo de projeto. Um deles é que se reponha em horas a mais durante a semana. Não seria um problema nenhum para o servidor público. Mas, volto a frisar, não é por não querer vir trabalhar. Hoje também estão discutindo sobre as 6 horas ali. As 6 horas foi um pedido do sindicato, sim, um acordo feito com o prefeito. Não foi o prefeito que instituiu por conta própria, foi nós, sindicato, que pedimos. Por quê? Nós fizemos a gente brigou pela reposição salarial do ano passado e o prefeito provou para a gente que ele não teria condição de, naquele momento, dar a reposição salarial. Com relação às 6 horas, quero deixar bem claro que foi um acordo entre a administração municipal e o sindicato, sim, porque quando a gente brigou pela reposição na mesa de negociação, porque todo ano é feita uma mesa de negociação, o sindicato abre negociação com a administração, fazendo solicitações que os servidores nos pedem para fazer. Né? Entre elas, a gente pediu várias, vale alimentação e outros itens ali. Com relação à reposição salarial, o prefeito nos provou lá que ele não poderia dar naquele momento, né? Ele mostrou como estava a folha de pagamento até então e ele não teria condição de dar a reposição salarial. Nós discutimos com ele, claro que a gente pediu então para ele reduzir os cargos comissionados para poder dar a reposição e outras discussões ali, mas então eu também a proposta de fazer então a regularização da folha, porque ele alegava, né, e a administração alegou que não teria condição porque a folha estava muito pesada. Então a gente pediu o plano de carreira dos servidores, que é um desejo há mais de 20 anos que nós temos ali, que o servidor público hoje, exceto o magistério, não tem um plano de carreira definido. Então pedimos para se implantar isso aí. E fizemos o acordo então, até que se implantasse o plano de carreira, né, o servidor teria a carga reduzida de trabalho para as 6 horas, que não é, na verdade é previsto em lei também essas 6 horas ininterruptas, né? Então passaremos para 6 horas, né? Até porque há uma economia para o servidor, né? E até a própria prefeitura vai economizar também um pouco de recurso para poder investir futuramente no plano de carreira. Então fizemos um acordo com ele, que até o dia que não se aplicasse o plano de carreira ali, né? E não seria mudado esse horário. Isso foi acordo do sindicato. Com relação ao ponto facultativo, nunca o sindicato pediu nem interferiu. Né? Isso historicamente vem acontecendo no município, não só nós, como os outros também. Fazem isso e o Estado e todo mundo. E agora, com relação às 6 horas, o plano de carreira está em andamento, o sindicato está acompanhando, a empresa esteve aqui semana passada trabalhando nesse plano, a gente está acompanhando eles no trabalho deles. O que a empresa alega que a auditoria na folha está pesada, é muito difícil. Eles estão passando servidor por servidor e estão constatando várias irregularidades. Por sorte do servidor, perdeu dinheiro, então vai receber, né? A mais que estão constatando tudo, então verificando que vai ter gente ali que foi prejudicado na sua remuneração,
que recebiam menos, que agora estão botando para que futuramente seja quitado esse assunto ali. Eu não sei nome de pessoas, mas eles me passaram isso, que na grande maioria o servidor recebe menos do que deveria receber. Ótimo, ótimo, é isso que nós queremos, que seja regularizada a situação, que faça tudo de forma correta, que se pague o que tem que se pagar e que daí para frente a gente negociasse com a administração. Então, se o plano for aplicado logo que ele for e a administração quiser alterar para 8 horas, o sindicato não vai se opor, que volte ao horário normal, né? Não tem problema nenhum, como eu deixei bem claro, né? A gente está brigando pelo servidor, né? E a gente quer então que o servidor esteja trabalhando feliz, esteja trabalhando de forma que venha trabalhar contente para atender cada vez melhor a população. Já atende bem, mesmo com essa defasagem salarial que tem. O servidor público ganha muito menos que na iniciativa privada. A hipótese de dizer assim, mas então por que não vai para a iniciativa, pede a conta e vai? E quem seria o servidor público daí? Mesmo porque a gente sabe que a privada não consegue empregar todo mundo. Então, existem pessoas que tentam e não conseguem, acabam fazendo concurso público e passam. Nós temos pessoas aqui de vários lugares do Brasil trabalhando conosco hoje, fizeram concursos, passaram. É porque não tem emprego na cidade e realmente não tem. O Brasil passou uma crise, as empresas não estão com aquela capacidade de empregar pessoas, né? Então tem pessoas que estão buscando serviço público até encontrar uma oportunidade melhor na iniciativa privada. Mas tem que ter. O servidor público vai ter que existir. Seja um ou seja outro, vai ter que existir. Ótimo que seja um servidor bom e que atenda cada vez melhor a população. Zico, então, para terminar, em relação ao feriado prolongado, o sindicato então vai procurar o prefeito e o jurídico para evitar que essa lei então seja aprovada pela administração municipal, é isso? É isso aí, nós vamos motivar o jurídico para se manifestar com relação à legalidade ou ilegalidade dessa lei e conversar com o prefeito, né, e dizer para ele que existem outras opções, né, para fazer essa compensação, mas que não é producente, não só para atender uma parcela da população que acha que tem que abrir as portas, que não é por aí, não é esse o caminho, né? E vamos conversar com ele para tentar regularizar a situação. Mas também se ele disser que vai acabar o feriado prolongado, para nós também não tem problema nenhum, são 5 dias a mais no ano, que ninguém está se matando por causa disso. Deixar bem claro que o ano passado nós trabalhamos até dia 23 de dezembro, o servidor público, a prefeitura ficou aberta até dia 23 de dezembro e voltou dia 2 de dezembro. Então, 2 de janeiro. 2 de janeiro. Quer dizer, nós ficamos igual às empresas praticamente, da mesma forma. Aí ninguém reclamou. Eu não vi aqui movimento de servidor brigando na porta porque tem que voltar cedo. Não. Todo mundo voltou, trabalhou, fez a sua função. Apesar de ficar 10 dias sem Estado e sem governo federal trabalhando, mas tudo bem. A gente adiantou o que tinha para adiantar, limpou as mesas, fez a organização da sua sala para começar o ano. Não tem problema nenhum, né? Então, é isso aí. A gente só quer o melhor para o servidor público. Nós estamos brigando por isso, para que o servidor não seja cada vez mais jogado contra a população. Volto a frisar, são apenas 5 dias e o servidor nunca foi lá implorar para ter feriado prolongado. Isso é uma decisão da administração, né, e que é bom para a comunidade toda, né, que todo mundo sai ganhando com isso aí. Porque gira o comércio, gira dinheiro e gira tudo. Isso que importa para esse país. Obrigado, Zico. Esse é o Aprígio Botamédio Zico, ele que faz parte do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o sindicato que se manifesta contra o fim do feriado prolongado. O projeto foi aprovado na Câmara, agora está sob análise do prefeito Jean. E o sindicato então vai entrar em contato com o prefeito Jean e com o jurídico para que esta lei não seja aprovada aqui na cidade de Nova Trento.